Meus irmãos receberam presentes luxuosos e eu ganhei um sabonete corporal para nossos aniversários, mas agora estou me mudando de casa e tudo está desmoronando. Tenho 25 anos, sou mulher, moro com meus pais e tenho 2 irmãos, Joseph e Katrina. Como sou a mais velha, fui a primeira a começar a trabalhar. Por muito tempo éramos apenas meu pai e eu trabalhando para sustentar a família. Minha mãe ou estava doente ou cansada demais para trabalhar. Com o passar dos anos percebi que sua doença é autoinduzida. Ela prefere passar o dia todo sentada no sofá assistindo televisão e se empanturrando de comida em vez de trabalhar. Faz tempo que desisti de tentar fazer com que ela trabalhasse. Meu irmão e minha irmã começaram a trabalhar logo depois de terminar a escola, mas infelizmente não conseguiram manter seus empregos por muito tempo. Meu irmão era ladrão e minha irmã culpava sua saúde mental por não conseguir trabalhar. O pequeno alívio financeiro que tivemos quando eles começaram a trabalhar não durou muito. Eventualmente tive que fazer turnos extras no meu trabalho sabendo que não poderia contar com eles. Trabalhei muito para conseguir um cargo melhor na minha empresa. Agora ganho mais dinheiro do que todas as pessoas da minha idade. Muitas pessoas me parabenizam pelo meu sucesso, mas me sinto uma impostora. Quando olho para trás, realmente não fiz nada por mim mesma. 70% do meu salário vai para as contas da casa e me sobra apenas 30%. Não posso fazer muito com essa quantia todo mês além de cobrir minhas necessidades. Além disso, sempre há alguma despesa extra no fim do mês que preciso cobrir. Trabalho tanto que mal estou em casa. E quando estou é um inferno. Esse é o problema, é cansativo, mas pelo menos me pagam para fazer meu trabalho. Em casa ninguém me paga para cuidar da casa. Tenho que limpar, lavar roupas, lavar pratos e garantir que haja mantimentos suficientes. Minha mãe e minha irmã quase não fazem nada. Minha mãe passa o dia vendo TV, enquanto minha irmã fica o dia inteiro trancada no quarto, saindo apenas para se encontrar com os amigos e se meter em confusão. Não posso pedir ajuda ao meu pai ou ao meu irmão porque eles acreditam em papéis de gênero. Sabe, essa é a família de onde venho. E embora eu não concorde com essas ideias, não tenho escolha. Sempre acreditei que não tinha opção já que estava morando na casa deles. Toda vez que tentei dizer algo contra minha mãe me dizia para arrumar minha própria casa. Ela sabe que não posso comprar minha própria casa e continuar apoiando a família. Também sabe que meu coração é mole demais para deixá-los se virarem sozinhos. Ou pelo menos ela acha isso. Sabe, tudo isso não é a razão pela qual estou escrevendo este post. Tampouco é o motivo de estar tão frustrada. A razão pela qual estou frustrada é que mais uma vez meus pais mostraram que amam mais meus irmãos do que a mim. Foi meu aniversário há 2 dias e adivinha o que eu ganhei de presente? Sabonete corporal. Um maldito sabonete corporal. Devem estar se perguntando por que pareço tão ingrata pelo presente. Isso é porque no mês passado foi o aniversário de Katrina e ela teve uma grande festa surpresa que não podíamos pagar. Tive que aceitar trabalhos de consultoria extra para ajudar a pagar. Isso foi depois que meu pai disse que tinha dinheiro para a festa. Após a festa ele veio até mim com uma história triste sobre como tinha calculado mal as coisas. Também me disse que tinha pedido dinheiro emprestado a pessoas muito perigosas e que tinha medo que elas viessem nos machucar. Querendo proteger minha família, decidi pagar a festa. Fiquei extremamente decepcionada porque eles sempre fazem isso, seja no Natal ou em aniversários. Eles sempre se importam mais com os presentes dos meus irmãos do que com os meus. Este ano meu irmão ganhou um novo videogame de presente, enquanto minha irmã ganhou um vale presente para o spa mais caro da cidade, e eu ganhei sabonete líquido. Depois de tudo que fiz por essa família, tudo que mereço é sabonete líquido? Não sei porquê, mas dessa vez me senti ofendida e fico toda vez que fazem isso. Eu sempre encontrava uma maneira de superar. Dizia a mim mesma que eles não faziam por mal, que me amavam e me apreciavam. No entanto, acho que é hora de parar de me enganar. Aquele sabonete líquido foi a gota d'água. Depois de recebê-lo explodi. Não consegui me controlar, tinha um nó enorme na garganta e a raiva me invadia por completo. Perguntei por que eu não podia ter uma festa grande como a Katrina ou o Joseph. Tudo que recebi foi sabonete líquido, nem um bolo decente. Meu pai ficou irritado na hora e me perguntou por que eu era tão ingrata já que eu sabia da situação financeira dele naquele momento. Comecei a rir e perguntei como ele podia dizer tudo aquilo com a cara séria. Ele foi quem se endividou para garantir que a Katrina tivesse uma festa de aniversário memorável, e não podia gastar nem 20 reais na minha. Eu estava cansada de como me tratavam de maneira diferente. Naquele momento até perguntei se eu era adotada e é por isso que me tratavam como uma estranha. Eu me esforço ao máximo no trabalho, chego em casa e cuido de todos, e tudo que recebo é um sabonete líquido? Eles devem estar brincando. Minha mãe começou a chorar naquele momento e disse que odiava quando eu tinha esses pequenos ataques. Então tudo bem ela ter emoções, mas quando eu me atrevo a mostrar as minhas sou uma desconsiderada com a família. É exatamente isso que entendi do comentário dela. Ela tem centenas de humores diferentes ao longo do dia e devemos aceitá-los. Mas se eu me aborreço com algo válido me chamam de dramática. Decidi parar de discutir e fui para o meu quarto. Quando tentaram me chamar, fingi estar dormindo. O tempo todo que fiquei sentada lá fiquei pensando, tenho me sentido muito infeliz, apesar de me manter ocupado o tempo todo. Quando chega a hora de dormir não consigo, meus pensamentos giram em torno de como sou infeliz. A maioria das pessoas da minha idade está comprando seu primeiro carro, alguns estão se casando ou até comprando casas. Vejo alguns deles na empresa fazendo exatamente isso, e embora ganhem menos do que eu, sinto inveja. Apesar de estar à frente na minha carreira, estou muito atrasada na vida, não tenho nada meu neste mundo e não tenho nenhum propósito. O único propósito que tenho é servir a essas pessoas ingratas. Agora que penso nisso,
Como pude deixar que me tratassem assim? Isso vem acontecendo há tanto tempo que nem percebi que estava sendo usada. Meus sentimentos sobre esse assunto ficaram muito claros por causa do incidente com meu presente de aniversário. Agora percebo que não quero que as coisas continuem assim para sempre. Sabe, algo tem que mudar. Sinto que não estou fazendo nada com a minha vida e quero saber o que posso fazer para mudar tudo, para ter um propósito próprio. Atualização. Consegui. 2 meses depois da minha publicação original me mudei. Não acredito que apenas 2 meses após o incidente do meu aniversário eu finalmente consegui sair. Meu apartamento é bem pequeno e quase não tem móveis, mas pelo menos é meu. Querem saber a primeira coisa que fiz assim que terminei a mudança? Relaxei na minha cama por horas, sem ninguém me chamando para resolver qualquer probleminha. Foi uma sensação estranha. Nunca soube que simplesmente deitar na cama poderia ser tão catártico. Com certeza vocês devem estar se perguntando como consegui me mudar, especialmente com uma família tão controladora. Não foi fácil, mas eu consegui. Primeiro segui o conselho de vocês e comecei a estabelecer limites. Só paguei as despesas mínimas e economizei o resto do meu dinheiro. Além disso, fiz turnos extras no trabalho e fiquei com o dinheiro. Quando meus pais perguntavam sobre o dinheiro eu dizia que o incluiria no meu bônus de fim de ano. Foi difícil, mas assim que tive o suficiente para o depósito, falei para eles se virarem e fui para o novo apartamento. Assim que decidi qual apartamento alugar avisei meus pais que ia me mudar. Não foi uma conversa agradável. Eles ficaram incrivelmente chateados e me perguntaram se morar com eles era tão ruim assim. Eu disse que não se tratava deles, mas sim de mim. Eu estava em um ponto da minha vida em que precisava ser mais independente e não podia fazer isso se continuasse morando com eles. Além disso, a mamãe sempre tinha me dito para conseguir minha própria casa. Claro que minha mãe se ofendeu com o meu comentário e o chamou de sarcástico. Ela afirmou que só queria o melhor para mim, mas que eu zombava de tudo que ela dizia. Eu sabia que não ia ganhar aquela discussão, então me desculpei e segui em frente. Minha decisão de me mudar foi recebida com muita resistência pela família, mas no final eles não puderam fazer nada a respeito. Eu já tinha assinado o contrato de aluguel e estava pronta para me mudar. Em protesto, nenhum deles me ajudou a empacotar as coisas. Tive que pedir ajuda para alguns amigos do trabalho. Janete e Lisa, 2 amigas de diferentes departamentos do meu trabalho, eram as únicas que conheciam minha situação em casa. Quando contei que estava me mudando, elas ficaram tão felizes, literalmente pularam de alegria. Quando pedi ajuda com a mudança, elas se dispuseram a ajudar sem hesitar. Há alguns dias terminamos de mudar tudo e agora estou aqui no meu apartamento quase vazio. Não tenho muita coisa, mas pelo menos sou feliz. Mal posso esperar para começar a viver para mim mesma. Atualização 2. Já faz mais de 1 mês que estou morando no meu apartamento. Tem sido um mês desafiador, mas sou mais feliz do que nunca. Ou pelo menos era feliz até algumas horas atrás. Deixem-me contar rapidamente o que aconteceu durante o último mês. Tenho mobiliado meu apartamento e até dei uma festa de inauguração. Além disso, tenho tido as tardes livres, então comecei a sair com meus amigos e até conhecer gente nova através deles. É tão bom finalmente ter uma vida social depois de tanto tempo sem ter uma. Honestamente, sinto que finalmente estou vivendo para mim. Além de construir uma vida social, tenho saído com alguém que a Lisa me apresentou. No passado eu nunca saía com ninguém porque não tinha tempo. Minha família sempre interrompia meus planos com alguma emergência ou algo do tipo, mas agora que moro mais longe eles não podem mais fazer isso. Provavelmente você deve estar se perguntando como tem sido meu relacionamento com a minha família durante o último mês. Bom, honestamente, nenhum deles me mandou mensagem em todo esse tempo. Eles têm estado assustadoramente quietos, o que tem sido desconcertante às vezes. Pensei em mandar mensagem para eles, mas me contive. Sinto que sou sempre eu quem quebra o gelo e pede desculpas depois das nossas brigas. E não quero mais ser assim, quero ser respeitada como qualquer outro membro da família. Então decidi não me comunicar e por um tempo pensei que nosso relacionamento tinha terminado. Isso foi até a minha mãe me ligar esta tarde enquanto eu estava no trabalho. Fiquei muito surpresa ao ver o nome dela na tela, mas atendi. Assim que atendi, ela perguntou: "Onde está o cheque?" No começo fiquei confusa porque não sabia de que cheque ela estava falando. Ela tinha se esquecido de que eu não morava mais com eles? Sério, em que ela estava pensando? De qualquer forma, ela me perguntou como esperava que eles se virassem sem a minha ajuda. Lembrei a ela que ela tem 2 filhos capazes de ajudar com as contas. Eles tiveram um mês inteiro para procurar emprego. O que eles estiveram fazendo esse tempo todo? Então ela me perguntou como eu podia ser tão insensível com as situações dos meus irmãos. Perguntei como eu poderia ter simpatia por um ladrão e uma garota preguiçosa. Eles mesmos estragaram suas oportunidades de trabalho. Eles não podiam aprender comigo e perseverar. Disse à minha mãe que não ia mandar dinheiro nenhum e que eles tinham que dar um jeito. Então desliguei. Ela me ligou várias vezes, mas não atendi. Mais tarde meu pai me ligou e tentou me repreender, mas desliguei de novo. Não acredito que fiz isso. Nunca tinha cortado eles assim enquanto falavam, mas honestamente, este último mês tem sido tão tranquilo que voltar a ter contato com eles me fez perceber como minha vida costumava ser caótica. Não acho que quero perturbar minha paz trazendo eles de volta para minha vida. Quem me dera que eles tivessem ficado em silêncio. Deveriam ter me cortado e me deixado em paz, porque na realidade eu nunca fiz parte da família mesmo. Agora está claro para mim que eles só me queriam enquanto eu pudesse sustentá-los. Vivi em um estilo de vida insustentável porque eu era sempre o apoio, mas agora isso acabou. Cheguei no meu limite. É hora de me concentrar em mim. Já devia ter feito isso há muito tempo. Eles tentaram me fazer sentir culpada, mas não está funcionando. Acho que é porque finalmente estou imune a isso.
Atualização 3. Honestamente, não sei o que está acontecendo com a minha família. Não acredito que sou parente de pessoas tão loucas. Eu sabia que eles eram capazes de fazer coisas extremas para conseguir o que queriam, mas isso é demais. Não vou ser indulgente com eles depois disso. Eles vão ver um lado meu que nunca souberam que existia. Já se passaram 2 dias desde que minha família começou a me assediar por dinheiro. Tenho dito repetidamente que não vou dar um centavo a eles. Eles precisam se virar. Se não conseguem pagar as contas, como podem esperar que eu ainda tenha dinheiro para sustentá-los quando tenho minhas próprias despesas? É completamente irresponsável e irracional. Tenho ignorado eles nas últimas 24 horas, concentrando-me em comprar mais móveis para o meu apartamento. Ele finalmente está começando a parecer um lar e estou tão orgulhosa de mim mesma. Não acredito que finalmente tenho coisas que posso chamar de minhas. Infelizmente não consigo aproveitar completamente essa conquista porque eles têm sido muito irritantes. Os ignorei o tempo todo, o que provavelmente é a razão pela qual decidiram aparecer na minha casa. Sim, eles apareceram no meu apartamento ontem à noite enquanto eu estava dando uma pequena reunião. Deixem-me contar o que aconteceu. Ontem era sexta-feira à noite e alguns amigos queriam sair, mas eu estava muito cansada. Lisa e Janete também estavam cansadas, então sugerimos fazer uma noite de livros e vinho na minha casa. Outras 2 amigas se juntaram a nós e estávamos nos divertindo muito até que houve uma confusão do lado de fora da porta. Moro em um condomínio tranquilo, então isso foi alarmante. Tentamos ignorar, mas o barulho ficou mais alto e finalmente chegou à minha porta. Quando abri minha irmã, meu pai e meu irmão estavam discutindo com o porteiro do prédio. Eles estavam exigindo que eles deixassem entrar no meu apartamento porque eram meus familiares. Não podia acreditar no que estava vendo. Disse ao porteiro que os conhecia, mas que eles não eram bem-vindos. Meu pai parecia magoado e disse que só queria conversar. Pedi que ele olhasse para a hora. Eram 22 horas. Disse que se quisessem me ver poderiam ter ligado antes. Além disso, como diabos eles sabiam onde eu morava? Foi aí que minha irmã interveio dizendo que descobriu por uma amiga que me viu no condomínio. Então ela começou a olhar em volta e comentou que eu estava vivendo no luxo. Me perguntou por que ela não podia se mudar para lá comigo. Olhei para ela como se ela fosse louca. Por que eu iria querer morar com alguém tão preguiçosa? Não só teria que alimentá-la, como também limpar a bagunça dela. Não me esqueci da dinâmica dos últimos anos. Disse a eles para irem embora porque não eram bem-vindos, especialmente aquela hora. Meu pai se recusou e disse que não sairia até conversar comigo. Respondi que não tinha interesse em conversar, principalmente porque tinha convidadas. Então meu irmão começou a gritar a plenos pulmões, dirigindo-se às minhas amigas e dizendo que eu era uma irmã inútil. Depois ele forçou a entrada no meu apartamento e começou a me atacar verbalmente. Entre ele, minha irmã e meu pai, me senti sufocada. Enquanto isso, minhas amigas estavam sentadas no sofá assistindo a esse show de horrores. E tudo piorou. Meu pai e meu irmão começaram a mexer nas minhas coisas e a revirar tudo. Vê-los tratar meus pertences com tanto desrespeito me fez chorar. Implorei para que parassem, mas eles não me ouviam. Disseram que eu tinha provocado aquilo e que não iriam embora sem um cheque. Isso foi até a segurança chegar. Acontece que a Janete foi chamar a segurança assim que meu pai e meu irmão começaram a perturbar a paz. Quando a segurança chegou, tanto meu pai quanto meu irmão se recusaram a ir embora, e até tentaram resistir. Esse foi um grande erro porque o barulho foi tanto que eles tiveram que chamar a polícia. Hoje meu pai e meu irmão estão presos por invadir meu apartamento e perturbar a ordem. Eles não sairão até segunda-feira e eu já apresentei queixa. Vou levá-los ao tribunal por isso. Eles cruzaram uma linha enorme e não vou ser complacente com eles. Chega! Eles foram longe demais e não vou deixar que continuem me arrastando para o desastre deles. Atualização 4. Eu realmente queria postar uma atualização antes já que se passaram 4 meses, mas decidi esperar até que tudo se resolvesse. Agora que terminei com o julgamento finalmente posso contar tudo a vocês. Acho que muitos de vocês ficarão felizes em saber que minha família recebeu o que merecia. Começando com meu irmão. Devido ao seu incidente anterior de furto, o juiz não foi indulgente com ele já que é reincidente. Ele foi condenado a 1 ano de prisão. Infelizmente isso ficará em sua ficha criminal, o que tornará ainda mais difícil que ele construa um futuro para si. Mas honestamente, do jeito que ele estava levando a vida já tinha poucas chances. Espero que o tempo na prisão o ajude a se endireitar e colocar suas prioridades em ordem. Tenho visto pessoas muito mais jovens que ele com uma vida muito mais organizada que a dele. Quanto ao meu pai, ele teve que pagar uma multa ao tribunal e agora está em liberdade condicional. Se ele receber uma multa de trânsito está acabado para ele, ele tem que ser extremamente cuidadoso por um tempo, senão vai acabar na prisão. O juiz e a cidade levam muito a sério esses delitos, por isso ambos enfrentaram essas consequências. Agora sobre minha mãe, seus anos de excessos na alimentação e inatividade finalmente cobraram seu preço. Ela corre sério risco de ter doenças cardíacas devido ao estilo de vida pouco saudável que leva. Se ela não fizer algumas mudanças drásticas, os médicos dizem que ela tem menos de 2 anos de vida devido à rapidez com que está prejudicando sua saúde. A conhecendo, provavelmente ela não se importa, ela acha que viverá para sempre. Tentei fazer com que ela se alimentasse de forma mais saudável durante anos, mas ela nunca me ouviu e acabei desistindo. Se o colesterol alto não a matar, provavelmente minha irmã o fará. Falando na minha irmã, ela tem sido o assunto da cidade ultimamente, e não por boas razões. Como o dinheiro está escasso e não há mais ninguém para financiar seu estilo de vida, ela decidiu resolver o problema com as próprias
próprias mãos. De alguma forma ela se envolveu com as pessoas erradas, garotas que dizem que vendem certas coisas na esquina da rua. É ilegal e extremamente perigoso. Há cerca de uma semana ouvi dizer que ela foi presa depois de ser pega vendendo algo suspeito. Não me surpreenderia se ela acabasse em uma situação fisicamente perigosa em breve por causa do caminho que escolheu. As pessoas têm me pedido para conversar com ela, mas ela escolheu essa vida. Honestamente, ela provavelmente pensa que sou idiota por ter um trabalho honesto, sem ofender ninguém que trabalhe nessa área, mas já viu o que acontece com algumas dessas garotas. Não há um final feliz à vista para ela, apenas abuso de substâncias, mais tempo na cadeia e situações perigosas. Desde que a Katrina começou nesse caminho, minha mãe teve vários colapsos por causa do estresse, mas a Katrina continua morando com nossos pais, então de certa forma eles estão permitindo esse comportamento ao deixá-la ficar lá. Apesar de estar ganhando dinheiro, ela claramente não o está usando de forma responsável nem pagando as contas. Você provavelmente deve estar se perguntando como eu sei de tudo isso. Bem, descobri através de uma fonte confiável. Aparentemente meus pais agora estão recebendo vale alimentação e as horas de trabalho do meu pai foram reduzidas, então ele passa a maior parte do tempo em casa com a minha mãe e a Katrina. Só consigo imaginar a fome que eles devem estar passando, mas isso não é tudo. Além de toda essa situação, eles ainda têm que pagar pelos estragos que fizeram no meu apartamento. Consegui recuperar as coisas que eles destruíram, mas eles ainda precisam pagar o dinheiro que o juiz ordenou. Tenho pena deles, mas não o suficiente para intervir e ajudar. É o que é. Eles tomaram suas decisões e agora têm que arcar com as consequências. Atualização 5. Tenho uma atualização com várias coisas que aconteceram recentemente, e a verdade é que minha família continua se afundando cada vez mais nos problemas que, como costumo dizer, eles mesmos criaram. São daquelas pessoas que gostam de sair do buraco cavando. Não sei se há volta para eles, mas o que eu sei é que não é minha responsabilidade tirá-los dos buracos que eles mesmos cavaram e que a cada dia ficam mais profundos. Para começar, meu pai, que tinha que pagar pelos estragos que causou junto com meu irmão no meu apartamento, simplesmente não o fez. Muitos dos comentários que recebi na minha última atualização previram que isso aconteceria, e eles estavam certos. O mais triste é que desta vez ele nem se esforçou, nenhum esforço para demonstrar que estava disposto a cumprir o que o juiz ordenou, mas é claro que o juiz também estava certo quando avisou que qualquer deslize seria suficiente para mandá-lo para a cadeia novamente. Um espirro e ele poderia ir para a cadeia. E assim foi. Não foi um espirro literal, mas o fato de não pagar o que lhe foi ordenado lhe rendeu uma visita à prisão. Fiquei sabendo há alguns dias que ele está cumprindo pena lá. O irônico de tudo isso é que meu pai era o único que em teoria trabalhava naquela casa, e agora que ele está atrás das grades não tenho ideia de como minha mãe vai se virar sozinha. Da última vez que falei com alguém próximo da família me disseram que mal havia comida em casa, e considerando os problemas de saúde da minha mãe isso é mais do que preocupante, mas para ser honesta, não consigo sentir mais do que uma distância fria em relação a tudo isso. Durante anos fui eu quem manteve aquela casa à tona e eles me exploraram emocional e financeiramente. Agora eles estão enfrentando as consequências de sua própria irresponsabilidade. Minha mãe além disso está sozinha em casa, não apenas porque meu pai foi preso, mas porque agora meu irmão e minha irmã também estão atrás das grades. Meu irmão já estava lá há algum tempo, como vocês devem se lembrar, mas agora ele foi acompanhado pela minha irmã. Sim, seu empreendimento terminou exatamente como era de se esperar, com ela sendo presa. Todo mundo previu isso, menos ela. A situação dela ficou ainda mais caótica quando ela começou a usar além de vender, o que a deixou ainda mais vulnerável e com quase nenhuma capacidade de julgamento. Um policial disfarçado a pegou em flagrante e esse foi o fim de sua tentativa de manter um estilo de vida insustentável. Agora ela está esperando o julgamento, mas honestamente, não acho que ela vai sair ilesa dessa. O pior é que ela nem pode pagar um advogado decente, então está nas mãos de um defensor público. Não quero parecer cruel, mas não vejo muitas esperanças para ela. Quanto à minha mãe, sinceramente não sei o que será da vida dela agora. Ela mora naquela casa que antes era ocupada por 5 pessoas e agora está completamente sozinha, com meu pai na prisão, minha irmã aguardando julgamento e meu irmão já cumprindo pena. A casa se esvaziou. E o pior, ela não tem absolutamente ninguém para cuidar dela. Durante anos ela não fez nada, dependendo de todos para lhe trazerem dinheiro e comida. E agora por seus problemas de saúde praticamente não pode sair de casa. Não sei como ela vai sobreviver, sei que eles estão recebendo vale alimentação, mas isso não é suficiente para viver. Em resumo, minha família se desmoronou completamente. A única coisa que me resta é a minha paz, e embora pareça duro, não me arrependo de ter me afastado. Atualização 6. Me sinto mal por ser a portadora de mais notícias, mas pelo menos não são mais minhas mais notícias, e sim as da minha família. E embora tudo o que está acontecendo seja uma espécie de tragédia em câmera lenta, não consigo evitar sentir certo alívio por não fazer parte diretamente desse desastre. Para começar, finalmente recuperei meu dinheiro. Não foi um processo simples e como era de se esperar meu pai não tinha como me pagar. A única razão pela qual ele finalmente o fez foi porque minha mãe teve que pedir um empréstimo para que ele pudesse sair da cadeia. O fato de meu pai estar preso por desacato complicou ainda mais tudo, mas no final depois de
muito esforço ela conseguiu o dinheiro. Não foi por iniciativa própria, é claro, mas sim pelo desespero de minha mãe para tirar meu pai da cadeia. Mas o fato de meu pai estar fora da cadeia é talvez a única coisa positiva em toda essa situação. Durante todo esse tempo minha mãe estava morando com um parente enquanto tentava resolver o problema legal do meu pai. Ela ficou fora de casa por um bom tempo e, como era de se esperar, a casa ficou sozinha. O bairro em que moramos nunca foi dos melhores, especialmente para deixar uma casa sem vigilância. Parece que ela foi vandalizada e saqueada completamente. O mais perturbador é que, segundo me contaram, há pessoas morando lá agora. Pessoas que, pelo que entendi, podem ser antigos clientes da minha irmã. O fato de haver pessoas ocupando ilegalmente a casa é apenas o começo do problema. Mesmo que meus pais conseguissem despejá-los, o que duvido que seja fácil, não sei se o que sobrou ainda pode ser considerado uma casa. Dói-me imaginar o estado em que deve estar o lugar que eu já chamei de lar, especialmente porque investi tanto tempo e esforço para mantê-lo quando ainda morava lá. Mas no final das contas não é mais minha casa, não está no meu nome. E francamente, não é meu problema resolver isso, é algo que meus pais terão que enfrentar sozinhos. Quanto aos meus irmãos, eles continuam cumprindo pena, não há muitas novidades nesse sentido. O que mais me surpreende em tudo isso é a rapidez com que a situação se deteriorou depois que eu saí. É como se minha partida tivesse sido o último prego no caixão de uma situação que já estava podre por dentro.